Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dizei-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me uma moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, para a gente entender esse Evangelho e a primeira leitura, é necessário que a gente compreenda duas coisas. A primeira coisa é o que é idolatria. Por muitas vezes as pessoas pegam esse texto e pensam que Jesus está falando de dinheiro, né? Ou do imposto. Mas a questão é muito maior aqui. Latria, não idolatria, latria. O que significa a palavra latria? Latria é uma palavra que significa culto a Deus. Quando você vem na missa, você está fazendo um culto de latria. Jesus é o seu Deus. Você coloca Jesus como Deus. Quando você vai no Santíssimo, quando você comunga, quando você mesmo diante de uma imagem do coração de Jesus, mas está pensando em Jesus, você está fazendo um culto a Deus. Um culto de latria. Existe o culto aos santos. Esse culto aos santos, a gente não fala que São João Paulo II é santo, é Deus. Então, o culto a João Paulo II que a gente presta não é um culto de latria. Esse culto é só a Deus. É um culto de dulia, a palavra chique. É um culto de veneração, de exemplo, de intercessão. Existe um culto da Virgem Maria que é diferente de Deus. Maria não é deusa, então a gente não pode cultuar ela como deusa. Mas Maria também é mais do que os santos. Então o culto de Maria é um culto especial. É chamado de culto de hiperdulia, ou seja, como se fosse assim uma super santa. Mas ela não é deusa. Só a Deus a gente presta o culto de latria. O que é idolatria? Idolatria é colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Então, veja, ninguém, por exemplo, pega esse crucifixo e fala que esse crucifixo é Deus. Se eu colocasse e falasse, esse crucifixo aqui é o meu Deus, aí eu estou colocando uma imagem no lugar de Deus. Aí é idolatria. Mas nenhum católico em sua consciência faz isso. Todo mundo sabe que é uma imagem para me remeter lá em cima, lá no céu. De modo que, veja, se alguém esbarrar aqui e quebrar a cruz, o padre vai chorar, né? Porque custa caro. Mas o nosso Deus não acabou, não é? É só uma imagem. A imagem que você tem do coração de Jesus, a imagem do Nosso Senhor que você tem em casa.
Se você colocasse, por exemplo, aquela imagem que você tem do Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora como se fosse o seu Deus, aí seria idolatria. A idolatria então é colocar algo ou alguém no lugar de Deus. A idolatria é muito maior do que simplesmente uma imagem. Por quê? Porque às vezes a gente não põe de fato uma imagem no lugar de Deus, mas a gente coloca pessoas, a gente coloca coisas, situações. No fundo, gente, na vida espiritual, do começo da nossa vida espiritual até o final, que o padre vai falar hoje, da nossa vida espiritual, no fundo, a questão é se a gente vai adorar o Deus verdadeiro ou não. Porque é isso que nos salva, mas também é isso que nos condena. Então, no fundo, a questão é uma só: se eu vou ser idólatra ou não. Se eu vou adorar Deus de verdade, ou eu vou colocar alguma coisa ou alguém no lugar de Deus. Santo Inácio de Loyola, ele sacou isso aí. Ele falou assim: olha, cada vez que a gente é tentado, a gente pode acontecer duas coisas conosco. Se na tentação eu me seguro e venço a tentação, eu saio mais santo, eu saio mais adorador a Deus. Mas se na tentação eu caio, toda vez que eu caio numa tentação, eu sou um idólatra. Toda vez que a gente caiu, é porque a gente não colocou Deus em primeiro lugar. É porque a gente colocou alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Deus, por exemplo, deu um mandamento: domingo é dia de ir na missa, guardarás domingos e dia de festa de guarda. Deus falou. Se Ele falou, eu presto o culto a Ele fazendo o que Ele mandou. Mas hoje eu estou cansado, não vou. Coloquei algo no lugar de Deus. Deus falou um negócio, mas a minha canseira foi mais importante do que Deus. Viu? Todos os pecados são assim. Ah, mas hoje eu tenho futebol. Ah, mas hoje eu tenho compromisso. Deus falou, por exemplo, para não pecar contra a castidade. Ah, mas não, eu acho que não tem problema, eu acho que eu vou viver assim. No fundo, em todos os pecados, a gente adora outra coisa que não é Deus. A gente desmente Deus, a gente deixa Deus de lado e acaba adorando a si mesmo, outra pessoa ou coisa. Por exemplo, eu não vou na missa porque eu tenho que trabalhar, estou com um monte de dívida, então eu tenho que fazer hora extra. Eu não vou na missa porque hoje estou com preguiça, estou cansado. Ou então, outros pecados, podia ser outros pecados, né? De forma que, se eu coloco algo ou alguém no mandamento de Deus, eu estou sendo idólatra. Então veja, que não é simplesmente a questão de imagem, mas é de quem a gente adora. Você viu o que falou no final da primeira leitura? Disse assim: eu sou o Senhor, não há outro. Idolatria é colocar algo ou alguém no lugar de Deus. O demônio sabe disso. O demônio então vai rondar a nossa vida, e rondou o povo de Israel com essa tentação. O demônio, ele não quer saber se a turma vai adorar ele, não precisa adorar ele. Se o povo vai adorar o dinheiro, o sexo, o carro, o filho, a mulher, a televisão, para ele tanto faz. O que ele não quer é que você adore Deus. Então ele começa um monte de jogo de mentira, um monte de criar necessidade na nossa cabeça para que você não adore o Deus verdadeiro, porque a única pessoa que você precisa é Deus. Primeira leitura de hoje, ele falou 2 vezes isso. Segunda coisa que você tem que entender: o povo de Israel.
O povo de Israel, no fundo, foi um povo escolhido por Deus, para que fosse ensinado por Deus a adorar todas as nações, a adorar Deus e todas as nações virem junto. Então, havia aquele monte de povos. Deus escolheu um povo. Para que foi escolhido esse povo? Esse povo foi escolhido para ser educado por Deus ao longo do caminho, até que chegasse Jesus e a turma compreendesse: só há um Deus, só há o nosso Deus. Essa era a missão do povo de Israel. Você viu no Salmo que falou que o povo, ó família das nações, ou seja, o povo é como se fosse a família de todas as nações. Ela tem uma missão, dai ao Senhor poder e glória. O povo de Israel tinha que aprender com Deus e depois ensinar os outros povos que só Deus é Deus. Mas foi assim? Não. Por quê? Porque não é? O sem sombra apareceu aí, o pata rachada apareceu e confundiu o povo de Israel ao longo da história. A coisa começa lá, lembra? Abraão morava numa cidade em que, aliás, antes de Abraão, os povos adoravam um monte de deuses. Deus precisava ensinar esse povo a adorar Ele, o Deus verdadeiro. Deus chamou Abraão, lembra? Sai da sua terra e vai aonde te mostrar. Ali eu vou fazer de vocês uma grande nação, uma nação que vai brilhar para todos os povos. Mas você tem que sair desse ambiente aí, que esse ambiente já está poluído. Então Abraão vai até a terra prometida, e lá então começa o povo de Israel a crescer. O povo de Israel adorava um só Deus, o Deus verdadeiro. Mas os povos que estavam em volta, não, nenhum. Todos os outros povos adoravam um monte de deuses. Começa então uma luta entre o povo de Israel para ele ser fiel à palavra de Deus. O demônio, como o padre disse, vem com a sua mentira, com a sua história, para confundir o povo de Deus. Ao longo da história de Israel, qual vai ser o grande pecado? A idolatria. O querer pular para outro Deus. O querer sair fora para outros deuses. Aí, quando acontecia isso, Deus mandava um profeta. Mandava um santo lá. Está errado, é o único Deus, vocês estão caindo, você não sei o quê. E por muitas vezes, esses profetas eram mortos. Jesus falou essa semana, quem veio durante a semana a missa vai lembrar. Mas repara que o povo de Israel tem uma missão: adorar o único Deus e levar todo mundo para esse Deus. Essa missão vai ser passada à igreja depois com Jesus. Semana que vem, o Evangelho vai começar com essa pergunta: qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Só Ele vai prestar culto. De forma que a idolatria, no fundo, ela acontece quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar. No fundo, todos os pecados, vamos pegar o pecado de faltar da missa no domingo, por exemplo. No fundo, todos os pecados estão resumidos a isso. Eu não coloquei Deus no seu devido lugar. Eu amei outra coisa que não foi Deus. Todos os pecados caem nisso. O demônio então percebe que o povo de Israel tem essa missão. E o demônio então começa a instigar o povo de Israel a trair essa missão. Como é que ele começa a fazer isso? Ele começa a dar poder a esses povos pagãos, a esses povos que adoram outros deuses. O demônio, gente, ele tem um poder sobre essa terra. Foi dado a ele um tipo de poder a essa terra, nessa terra.
que ele, por causa da sua desobediência, do seu pecado, ele traiu esse poder. Deus deu um poder para ele cuidar da criação, do mundo, e de novo, como o povo de Israel, de levar toda a criação para Deus. Como ele não aceitou, esse poder permaneceu, só que foi corrompido. Você se lembra quando Jesus é tentado? Você se lembra que tem uma tentação que Jesus é levado no alto do monte, e aí o demônio mostra todos os reinos, lembra? E fala assim: tudo isso me foi dado. Olha a palavra: tudo isso é meu, basta que você se ajoelhe, que eu vou te dar. Por que, por exemplo, uma pessoa que faz um pacto com o demônio, ele consegue de fato ficar rico? Porque o demônio exerce um certo tipo de poder sobre as coisas mundanas. Quanto mais o povo peca, mais se dá poder a ele nesse mundo. Essa questão do pecado do povo, do aborto, a gente só vai fortalecendo o demônio com tudo isso. Então, o que o demônio fez? Ele deu poder aos povos que estavam em volta de Israel, de forma que toda vez o povo de Israel estava escravo de alguém. Pode pegar o Antigo Testamento, toda hora o povo de Israel está escravo de algum povo. O Egito, a Síria, a Pérsia, a Babilônia, os gregos, os romanos. Toda hora tem um povo que adora um monte de Deus mandando em Israel. Mas se fosse só isso, tudo bem. O problema é que esses povos, eles mandavam e influenciavam para que o povo caísse nesses deuses. O povo ou ficava com medinho, ou ficava seduzido com os deuses estrangeiros e começavam a adorar falsos deuses. Então, quando, por exemplo, chega o povo da Babilônia, eles pegam o povo de Israel e levam para a Babilônia escravo. Quando eles chegam lá, o povo de Israel era povo pobre, povo simples. Chega lá, tem prédio, tem construção, tem tudo bonito, tudo. Os caras ficaram, que da hora. Esse Deus que é bom, esse Deus que é poderoso, vamos adorar esse Deus. Quando chega Baal, que dava riqueza, por exemplo, a turma fala: nossa, esse Deus que é bom, vamos adorar esse Deus. Deus então vai mandando os profetas, como hoje mandou Isaías, e da boca de Isaías Deus falou o quê? Eu sou o Senhor, eu sou o único. Esses povos, eles vinham com violência e com truques para enganar o povo. Se você pegar, é por isso que você vai entender, por exemplo, que nenhum filho de Israel ou filha, nenhuma pessoa do povo de Deus podia casar com uma estrangeira. Era uma nova norma do Antigo Testamento. Por que não podia casar com uma estrangeira? Porque casava com a estrangeira ou com o estrangeiro trazia o Deus dele para cá. E aí aquilo já espalhava para os filhos, para os parentes, daqui a pouco, percebe? Então Deus dá uma norma, não mistura. Só que chega uma hora que quem desobedeceu essa norma foi o rei. O rei foi lá e casou com uma estrangeira. O que a mulher fez? Trouxe toda a religião dela para o povo de Israel. Vieram 400 sacerdotes dela. Ele casou com a rainha, casou com uma rainha. E a mulher era ruim, Jezabel, pensa a mulher ruim. E o marido era um banana, Acabe. Acabe era do povo de Israel. Acabe vai e casou com a estrangeira. A estrangeira veio, o que a primeira coisa que ela fez?
trouxe todo o paganismo dela para cá, empesteou o povo de Israel. Deus vai suscitar então Elias. Elias vai pôr o dedo na ferida, Elias vai falar, Elias vai cobrar, e Jezabel vai colocar a cabeça de Elias a prêmio, vai mandar caçar Elias. Mas todos os profetas, no fundo, é isso. Jeremias, Isaías, todos, o povo caía, o profeta ia lá e corrigia. No tempo de Jesus, o povo que dominava o povo de Israel eram os romanos. Só que antes dos romanos vieram os gregos. Lembra Alexandre o Grande? Na Bíblia fala que quando Alexandre o Grande dominou o mundo, houve um silêncio na terra. Está tudo na mão dele. Alexandre o Grande morre logo. E aí é dividido os reinos com os seus generais. E o general que ficou com a parte de Israel, ele percebeu um erro dos outros povos. Ele pensou assim: os egípcios, o pessoal da Síria, da Babilônia, eles chegam aqui e vão na marra. Eles ficam querendo que o povo adore outros deuses na marra, na violência. E aí não vai, porque daí um morre, outro morre, um vai incentivando o outro, e daí não vai. Então o que ele fez? Eu não vou na violência, eu vou na sedução. Ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi começar benefício para os jovens. Não perseguiu ninguém. Ele chegou lá, fez quadra de esporte, fez piscina, banheiro público, não tinha banheiro. Fez banheiro. O povo de Israel falou: nossa, que negócio chique esse negócio de banheiro, né? Água quente, água para tomar banho quente. Começou a trazer benefício, né? Wi-Fi, tela plana. Os primeiros que foram jovens. Foi tudo, que legal, esses caras não estão ruins assim, não. Se eles não são tão ruins, os deuses deles também não é. Qual que eram os deuses dos gregos? Lembra? Você aprendeu na escola lá, aquelas coisas de mitologia, Zeus, Poseidon, Marte. Eles começaram a falar: esses deuses aí é bom, esses caras bons. Daqui a pouco foram o pessoal adulto, daqui a pouco foram os idosos, daqui a pouco estava todo mundo prostrado para os gregos. De forma que, presta atenção agora, que chegou uma hora que os gregos colocaram a estátua de Zeus dentro do templo. Amaciaram a carne, e daqui a pouco a estátua de Zeus estava dentro do templo de Israel. Parou-se o sacrifício. Como você sabe, no Antigo Testamento, o altar, matava-se o cordeiro, matava-se o sacrifício em expiação dos pecados. Depois vai vir Jesus, o verdadeiro cordeiro, e vai expiar os nossos pecados. Mas nessa hora não precisa mais. A gente já tem Zeus. Apagou as velas lá do Santo dos Santos, virou lugar da abominação. O povo de Israel adorando um ídolo, o povo de Israel sendo idólatra. Veja, esses povos sempre tinha um imperador, sempre tinha alguém que mandava no negócio. Como o padre falou, hoje foi falado de Ciro, a primeira leitura foi falado de Ciro, Nabucodonosor, Alexandre o Grande. Esses eram os bambambam que mandavam. Esses eram os donos do mundo na época. E daqui a pouco então ele vai lá e faz com que todo mundo adore Zeus dentro da igreja. Pensa só. Aí, como você sabe, Deus suscitou uns irmãos aí, uns loucão da vida, os irmãos macabeus. Esses irmãos macabeus falaram: não, está errado isso. E incentivados pela mãe, pela fé da mãe deles, eles tomam isso, eles expulsam isso, e eles fazem com que o povo acorde. Mas logo depois
dos gregos, quem dominou o mundo foram os romanos. Os romanos, eles eram muito parça dos gregos, eles tinham muitas coisas dos gregos. Os deuses gregos e romanos, no fundo, são iguais, só vai mudando o nome. Aquilo que é Zeus, para os romanos é Júpiter, só foi mudando. E os romanos perceberam, não precisa ser força, você seduz. Então os romanos chegaram e falaram assim: ó, agora é nós que manda. Só que o negócio é o seguinte: vocês podem adorar o Deus que vocês quiserem, a gente não liga. Você quer adorar Yahvé? Pode adorar, não tem problema, desde que vocês adorem o nosso Deus também, os nossos deuses também. Olha a jogadinha. Entre os deuses romanos havia um que era considerado um Deus vivo, um Deus em vida. Quem era essa pessoa? O imperador. O imperador era considerado um Deus. Para o imperador se devia um culto de latria, segundo a norma deles. Como você sabe também, César foi uma figura histórica que deu o golpe lá na República Romana. Porém, a partir do Império Romano, todo mundo que está na ponta do império, toda pessoa que mandava no Império Romano, ele recebia o nome de César. Ou seja, ele é que manda na bagaça. Por exemplo, se o Padre Enéas ficasse imperador, ia se chamar Enéas César. É ele que é o imperador. Há uma outra palavra também que designa aquele que mandava nessa época, que é Kyrios. Kyrios significa o dono do mundo, o Senhor de tudo. Parênteses. Quando São Paulo começa a escrever suas cartas, São Paulo fala assim: viu, o dono do mundo não é César, o Kyrios não é o imperador, o dono do mundo é Jesus, porque ele venceu a morte. Por isso, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e no inferno, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus é o Senhor. Mas no original é o Kyrios. São Paulo fala assim: não é o imperador, quem é o dono de tudo é Jesus, então a gente tem que adorar Jesus. É por isso que quando a gente canta o ato penitencial, a gente pode cantar em grego Kyrie eleison, ou seja, Deus Todo-Poderoso, Senhor do mundo, tenha piedade de nós. Muito bem. A partir da estátua de Zeus que entrou, lembra, com os gregos? E os macabeus, os irmãos macabeus conseguiram expulsar isso e tirar isso, o povo de Israel meio que aprendeu. E aí baixou-se uma norma: a partir de hoje, nada que seja de outro povo, nada que dê culto a outro Deus, pode entrar no templo. Eles aprenderam, não pode deixar nada entrar. Só que quando os romanos vieram, eles obrigaram o povo a pagar imposto. E para pagar imposto tem que usar a moeda deles. A moeda deles estava a fotinha de quem? A selfie de quem? Do Deus deles, do imperador. Estava escrito a adoração ao imperador. Você viu que Jesus pergunta assim, ó: de quem é essa imagem e essa inscrição? Tem gente que vem falar que Jesus veio fazer revolta política, né? Jesus não sabia nem quem era César. De quem que é esse cara? Eu nem sei quem que é esse cara, não é? Eu nem estava ligando para isso aí, para essa questão política, né? Enfim, de quem é essa inscrição? Não é isso que ele pergunta? De forma que a moeda romana não podia entrar no templo de Israel.
Porque a moeda romana era um culto já. Era a imagem de César. Era uma idolatria. Então, o que acontecia na porta da igreja? Tinha a banquinha para trocar a moeda. Você chegava lá, você veio da rua, você está com umas moedas lá romana, aí você quer dar o seu dízimo, aí você não pode entrar com aquela moeda, então você chegava na banquinha lá, fazia o câmbio, trocava a moeda, aí você pegava a moeda judaica, que não tinha idolatria, e dava ali na oferta. Quando Jesus derruba a banquinha do templo, lembra? Por quê? Porque a turma estava fazendo uma troca abusiva. Quanto que é a moeda? É R$5. Sabe, 5 por 1, 10 por 1? Era um roubo. Então Jesus fala, estão fazendo da minha casa uma casa de comércio. E Jesus vai lá, mete o pé em todas as banquinhas, não é isso? É essa banquinha aí. Mas repara que, se essa moeda entrasse no templo, a pessoa que estava fazendo isso, estava cometendo idolatria. Olha a maldade dos caras. O povo judeu detestava, esse povo, principalmente saduceu e os herodianos, detestavam o povo, aliás, o povo de modo geral, todo ele detestava os romanos. Mas esse povo que chega para Jesus detestava mais Jesus do que os romanos. Então e aliás, aqui é na semana, esse texto é na semana da morte de Jesus. É um texto já de armadilha mesmo, para matar ele. Então, vamos pegar Jesus. Vamos chegar adulando, não é? Toma cuidado com quem chega adulando no seu ouvido. Nem todo mundo que fala adulando no seu ouvido é seu amigo. Nem todo mundo que tem cara de Santa Teresinha é humilde. Mestre, sabemos que o Senhor é sábio, que o Senhor só faz as coisas de Deus. Sabemos que o Senhor não fica levado às emoções, aquilo que as pessoas pensam, e que o Senhor só fala a verdade. Só adulando, né? Só adulando. Sabe a mãe como fala? O que você quer? Não é assim? Quando vem o filho adulando, o que você fez? O padre também, o padre pergunta, hein? Vem adulando, o padre já pergunta, o que foi? É lícito ou não pagar o imposto a César? Meu, é a pior pergunta que fizeram para Jesus. Porque se ele fala assim, paga, idólatra, na hora ali a turma ia apedrejar ele. A idolatria era apedrejamento. Se ele fala não paga, eles chegavam para os soldados e falavam lá, o cara está falando que não é para pagar imposto para vocês. Aí quem que ia matar eles? Os romanos. Viu, Jesus fala, seus hipócritas. E olha a sabedoria de Jesus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muito bem. Para nós, gente, você percebeu tudo isso que o padre contou, toda essa história? Você deve ter percebido que a treta então é o quê? Idolatria, sempre, a tentação é sempre idolatria, de uma forma ou de outra, e uma pressão do mundo, que é exercida muitas vezes por um poder central, no caso aqui César. O que vai acontecer depois que Jesus ressuscita? Os cristãos vão começar a ser perseguidos. Então, por exemplo, se a gente vivesse naquela época, na porta da igreja aqui ia ter um soldado romano e uma estátua de César. E eles iam falar assim, olha, não tem problema vocês adorar Jesus, mas vocês não podem desprezar César. Então, se vocês querem entrar nessa igreja, vocês têm que jogar um incenso no pé de César. Jogar o incenso é sinal de adoração. Então, por exemplo, você chegava aqui para vir na missa, e aí se você quisesse entrar, o soldado falava assim, joga o incenso. Você jogava, você ganhava uma cartinha, pode participar. Só que você acabou de negar Jesus, porque Deus só tem um. Então o que acontecia? Os cristãos chegavam para a missa, estava lá o soldado, mandava fazer o culto
a outro Deus. Os cristãos falam, não faz, só tem um Deus. Olha a primeira leitura. Prende o cara, joga o cara aos leões, joga o cara escravo, joga... Essa foi a treta, gente, desde o começo até o final, se você vai adorar o Deus verdadeiro ou não. Só que o demônio sabe que se ele deixar a coisa frouxa, você vai adorar o Deus verdadeiro. Então ele aperta a coisa. Como é que ele aperta a coisa? Com o poder mundano, com a autoridade mundana. E aí veio aqueles outros povos e César. E tudo isso, você tem que pensar assim: o mundo se prepara para dar o poder a um novo César. Aquilo que no fundo a gente chama de anticristo. Se você pegar no livro do Apocalipse, você vai ver que a treta é a idolatria. O demônio vai colocar o anticristo, quando ele dominar, no lugar de Deus. Está lá. Lembra da estátua de Zeus que entrou? Vai entrar aqui. Vai ser adorado aqui como se fosse Deus. O que no fundo é a marca da besta? É uma imagem, marca a imagem. A pessoa vai fazer a imagem de César, que a gente não sabe se é chip, se é, sei lá, tatuagem, se é marca, se é brinco, se é... A gente não sabe o que é, mas vai ter algo que vai identificar que a pessoa é do novo César. Você percebe já que as coisas têm caminhado para que apareça um Salvador, que não é Jesus. Se você pega na Bíblia, e se você olha a situação que a gente vive, quanto pior ficar, é melhor para o novo César aparecer. Por quê? Porque daí ele aparece como se fosse um Salvador, como se fosse alguém que veio para fazer o bem. Lembra lá dos gregos? Não chegou na força, chegou, ó, somebody love, lembra somebody love? Ah, padre, mas a turma não vai cair. O quê? O povo está preparado para cair, gente. O povo está pronto para adorar o anticristo. Pode cobrar do padre isso. Semana passada teve a rave aqui na paróquia, não teve? Não na paróquia, né? Padre Né na rave. Lá no Maeda teve uma noite que tinha 60 mil jovens. Olha a chuva que estava. Junta todo mundo de todas as capelas e igrejas de Itu. No final de semana passado, dá 60 mil? Não chega nem perto. A hora que esse cara aparecer, vai fazer assim, ó. Quem já leu, ou já ouviu, ou já viu aquela historinha do flautista mágico? O rataiado invade lá uma cidade, e aí a cidade vai lá e contrata o flautista, e o flautista vai lá, aparece, fica tocando lá, os ratinhos vai tudo, e ele leva todos os ratinhos para o abismo. Vai ser assim. Os ratinhos estão prontos já. Olha para a sua família. Existe uma norma de Deus. Eu sou o único Deus. Existe uma norma de Deus: guardar domingos e dia de festa de guarda. Existe uma norma do mundo. Não precisa ir não. Rezo em casa. Falo direto com Deus. Fala para mim, na sua família, a turma da sua casa está obedecendo mais quem? A grande maioria da sua família já está escutando a flautinha já. O padre sempre fala, nós aqui a gente já virou resto. A gente que quer seguir isso aqui,
já viramos o resto. Repara então, Deus fala assim, Jesus fala assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Existe um poder mundano que hoje ainda você tem que obedecer, e é virtude. Você tem que pagar imposto, você tem que cumprir lei de trânsito, tem que colocar o filho na escola, você tem obrigações. Essas obrigações, na teologia moral, chama-se lei positiva, são lei dos homens, que a gente deve obedecer, e quando a gente obedece, a gente cumpre o quarto mandamento. O quarto mandamento tem a ver com autoridade, não só do pai e da mãe, mas com autoridade. A carta aos Romanos diz que toda autoridade foi dada por Deus. Então, há uma obediência civil que a gente deve exercer, e isso é virtuoso. Porém, vai chegar uma hora, e cada vez está chegando mais, de que a lei de Deus está aqui, a lei positiva, a lei dos homens, vai querer passar a lei de Deus. E aí? Você vai obedecer César ou vai obedecer a Deus? Numa linguagem popular de hoje, ela é descabida para isso que o pai está falando, mas para que você entenda. Quando leis contrárias à lei de Deus chegar, aí você tem que ter aquilo que a gente chama hoje de desobediência civil, porque convém mais obedecer a Deus do que aos homens. Só que o caminho de sedução, ele vai ser colocado de tal forma que as pessoas nem vão perceber que vão estar desobedecendo a Deus, gente. Já está assim. Olha a questão da família, por exemplo. Você sabe como é a família, você sabe como Deus instituiu a família, mas a coisa vai sendo distorcida de tal forma que parece assim: não, mas você não está amando, você está sendo intolerante, você está sendo de tal forma. Então a ideia mundana, primeiro, ela vai se igualando à ideia de Deus. Deus é amor, então ele aceita todo tipo de amor. Mas vai chegar uma hora que essa lei mundana vai passar, e vai ser assim: quem não aceitar assim, vai ser preso, vai ser perseguido. Lembra do incenso lá na porta da igreja? Olha, esse negócio aí de só um Deus, não, isso é intolerância sua. Você tem que acolher todos os deuses, você tem que respeitar todos os deuses, você tem que respeitar todas as religiões, muito bem. Você viu que Deus falou hoje: eu sou o único. Aí vem o mundo, César, falando assim: não, todos os deuses. Se você não aceitar, você não sabe viver no meio do povo. Perceba que é isso que começa a acontecer, gente. Em todas as coisas já estão querendo trocar a lei de César, a lei de Deus, pela lei de César. Veja, você se lembra quando teve esse negócio das mortes lá, do racismo? A igreja sempre condenou, gente, não é? Mas você se lembra, por exemplo, só para dar um exemplo, que você se lembra que antes dos jogos os jogadores se ajoelhavam e faziam uma cena de protesto? Cadê a cena de protesto agora para as crianças judaicas lá que estão sendo mortas? Cadê? Repara que a cúpula de cima toca a corneta, o povão aqui de baixo já responde. Todo esse sistema mundano já está na mão da ONU. Já está na mão da ONU. A ONU vai passar todo esse poder para uma pessoa. Essa pessoa será o anticristo. Mas já está na mão da ONU. A ONU pressiona os países a passarem leis anticristãs. E se não passar, não vem verba.
Por isso que o padre sempre fala, essa história de esquerda e direita é fumaça, é cortina de fumaça para você não perceber que a grande guerra é em relação à sua alma, à sua salvação. Agora, semana passada, a ONU estava pressionando o Brasil para aprovar o aborto. Ah, não vai aprovar? Então corta a verba. Aí, pode ser de direita, de esquerda, o presidente vai lá e assina, porque ele precisa de dinheiro. Qualquer um. E a gente fica aqui embaixo brigando por causa de Lula, de Bolsonaro, de Flamengo e Fluminense, e a coisa rolando aí, só cabeça indo embora, só criança indo embora. Por dia, nos Estados Unidos, se mata 15 mil crianças. 15 mil crianças. Lá no Antigo Testamento, olha, lembra que o padre falou que tinha os deuses, que a turma adorava? Tinha o deus Baal. Baal dava dinheiro. Tinha o deus, a deusa Astarte, que dava sexo. E tinha um deus que chamava Moloque. Moloque era um deus que ficava sentado, com as mãos assim, e bem aonde, nas partes de baixo dele, eles colocavam fogo. Ficava fogo assim nos fundidos dele. Os pais levavam as crianças e jogavam as crianças lá, para ter dinheiro e para ter poder. O culto a Moloque continua, gente. 15 mil crianças sacrificadas por dia nos Estados Unidos é um genocídio ao deus Moloque. Lembra que o padre falou no início da homilia? Quanto mais pecado vai indo, mais vai fortalecendo o demônio nessa terra, o poder dele nessa terra. É por isso que fica essa avalanche de imundície, porque o demônio está preparando a vinda do seu César. Como a Bíblia diz, o livro de Daniel, no livro do Apocalipse, esse cara vai chegar solucionando tudo. Lembra dos gregos? Flautinha mágica? Ele vai chegar, para ele, agora, quanto pior ficar, melhor. A coisa vai apertar muito antes dele chegar como um solucionador. Vai guerra, destruição, pandemia, fome, a coisa vai pegar. E ele vai chegar e vai resolvendo as coisas. Mas ele vai resolvendo de uma forma aparente. Meus irmãos, olha só, chega em casa e procura lá na internet a cartilha da ONU para 2030. Já está preparando, gente. Sabe como eles querem, por exemplo, fazer você, como eles querem, por exemplo, matar a fome do planeta? Fazendo com que você aprenda a comer inseto. A hora que você bobear, você vai estar comendo carne de gente e nem vai estar vendo. Um caminho de desconstrução que vai todo mundo como um robozinho. Lembra dos jovens lá que foram dominados pela Grécia? Você quer um Wi-Fi, quer um iPhone, quer não sei o que? Só joga incenso aqui, nesse Deus aqui. Olha a cultura como é que está. Olha os filmes, quais são os filmes que você pode chegar assim? Você pode chegar na Netflix, por exemplo, e pegar lá seu controle e vou escolher qualquer um aqui, e apertar, você dá para fazer? Não dá, porque 99% dos filmes vai estar tretado. Isso quando não é uma adoração explícita ao demônio. Já está preparado, olha as músicas, gente. Que mundo que a gente está vivendo? Olha as artes, olha a revolta contra Deus. Olha o povo, como é que está tudo encarneirado. Então, está preparado para a turma adorar César. E nós cristãos, católicos, a gente está deitado em berço esplêndido, achando que vai ficar assim. Aquilo que o padre sempre tem falado: aprenda a viver com menos. O luxo que você tem hoje, você vai ter saudade. Você fica reclamando, eu queria ter tal. Você vai ter saudade do que você tem hoje. O necessário não vai faltar para quem for fiel a Deus. Mas
Mas tenha certeza que na porta da sua empresa vai ter um cara lá com uma cartilha assim, ó. Se você quer trabalhar hoje, você tem que assinar isso. Você concorda que todos os deuses são iguais? Você concorda que todas as famílias, todo tipo de relacionamento é família? Você concorda com isso? Você concorda com isso? Você concorda com isso? Não, não concordo. Então, meu irmão, pode ir embora que você não entra nessa fábrica. Já teve um teste, gente. Já teve teste disso. Olha só, entendo o que o padre vai falar. Época de pandemia, você tem que usar máscara, álcool, toda aquela coisa. Vacina. Mas teve gente que foi mandada embora porque não vacinou. Como o padre falou, tem que fazer? Tem que fazer. Até o ponto em que a desobediência a Deus não afetar essa desobediência mundana. Mas pensa só, você ficou sem missa, você ficou 2 anos sem Páscoa, o culto parou, o sacrifício parou. Aonde que parou? Lá no Antigo Testamento, quando adoraram os Deus. Uma canetada fecharam a igreja. E você acha que tá de boa? Veja, na época teve gente falando assim: não, então cada um traz a sua hóstia de casa, cada um coloca a sua hóstia no saquinho. Não, cada um coloca a hóstia na frente da televisão, do Facebook lá. Olha os absurdos que vai saindo. E repara que afetou o povo, porque muita gente não voltou. Já teve um impacto. Quando o padre chegou aqui, sempre foi falado para o padre que a missa das 8 da manhã aqui na São Francisco era a que mais enchia. Enchia aqui e lá em cima. Hoje na missa das 8 da manhã tinha gente lá em cima, mas nós estávamos em 2 comunidades. A Santa Isabel está aqui também. Tem gente que não voltou mais. Tem gente que ficou com César. Perceba então que vai chegar uma hora em que você vai ter que escolher se você vai adorar o Deus verdadeiro ou César. Como a Bíblia fala, serão 7 anos. 3 anos e meio vai ser de Sambarilov, de conversa. 3 anos e meio vai ser martírio. Não ache você que dá para ficar pronto de véspera. De véspera, você acha que vai ficar pronto de véspera? Nem eu nem você não vamos aguentar. A Bíblia fala que se Deus não reduzisse esse tempo, ninguém se salvava. Por isso, agora é a hora da gente viver um cristianismo de verdade, gente. A gente está com muita confusão no mundo, na igreja, de forma que só tem uma coisa que é capaz de fazer com que a gente passe de verdade esse período. É escolher viver a santidade. Não é viver preceito. Preceito é fácil. Você pode estar aqui hoje aguentando a missa. Você está cumprindo um preceito. Não está fazendo pecado. Você está no preceito. Tem que ir, então eu vou. Esse cristianismo não vai aguentar. Não vai aguentar. Esse cristianismo de fazer as coisas porque tem que fazer, não vai aguentar. Hoje eu tenho que decidir a viver de verdade uma santidade na minha vida e em família. Aqueles que forem fiéis, o necessário não vai faltar. Talvez a gente fale assim: padre, mas eu não vou negar Jesus, não. Tomara. Às vezes, quando a coisa ela volta para nós, até que a gente aguenta. Então vamos supor, ou você nega Jesus, ou você adora César,
Ou a gente corta um dedo da sua mão. Eu aguento. Corto o seu pé. Você aguenta. Mas e se falar, você quer o remédio para o seu filho? Você quer o remédio para sua filha? E daí? Aí você sabe que aperta mais, porque o demônio vai ali, aonde é o seu ponto fraco. Por isso, a hora de regaçar a manga é agora. O pai tem sempre falado, né? Olha só, quando um time de futebol vai entrar no campeonato, ele faz pré-temporada. Lá para janeiro, fevereiro, os times fazem pré-temporada. Eles vão num resort, vão num hotel, eles ficam lá treinando, fazendo exame físico, teste físico, tática, fazem concentração, né? Eles ficam ali focados para entrar no campeonato. Eles fazem pré-temporada. Nenhum time chega das férias e já vai jogar o campeonato. Os caras estão gordão, comendo um monte de coisa na festa, tudo, não é? Nós estamos em pré-temporada. A hora de você se preparar é agora. Não vai dar tempo no meio do campeonato. Você vai estar pesadão, você vai estar sonolento, você vai estar sendo seduzido pela flautinha. A hora é agora. Oração, comunhão, confissão. Meus irmãos, vai faltar missa, porque os primeiros que vai é os padres. Os padres fiéis são os primeiros que vão. Aliás, né? Fica quieto ainda que ainda dá para... Já tem, gente, eu vou falar. Sabe o lugar mais difícil que é ir de batina? Reunião de padre. Olha só, na Revolução Francesa, eles fizeram uma constituinte que negava a Deus. E os padres tinham que ir diante do cartório e assinar essa constituinte. E muitos padres assinaram uma constituinte que renegava a Deus. Os outros que não quiseram fazer isso foram mortos. Os primeiros que vão ser os padres. E você não vai achar missa, não vai achar confissão, não vai. Por isso, gente, se apega à palavra e ao terço agora. Participa da missa o máximo que você puder agora. A gente não sabe se vai ser 2030, 2300, não sabe. Mas, gente, olha o mundo como é que está. Olha a idolatria dentro da casa de Deus está entrando. Olha as coisas que estão querendo fazer e mudar. Você vê na Alemanha, olha a barbaridade que estão querendo mudar a palavra de Deus. E fica firme. Lembra dos macabeus, dos irmãos? Chamam os 7 irmãos e a mãe. E aí começa uma pressão psicológica para que eles negassem a Deus. Então começa a matar um por um dos filhos daquela mulher, querendo que aquela mulher negasse a Deus e falasse para os filhos negar. E a mãe fala assim para os filhos: meus filhos, se for para dar a vida, entreguem, mas não me envergonhem diante de Deus e das pessoas. Uma mulher dessa, gente, tem que ter muita coragem. Se ela não tiver em Deus, ela não aguenta falar um negócio desse. O padre está falando, não é para dar medo, mas para alertar, para a gente acordar, para a gente sair desse berço esplêndido nosso, dessa posição de tá bom o que eu faço, não tá bom, não tá bom. Ou você se santifica e santifica a sua família, não tá bom. Ser bom cidadão só não vai bastar para passar esse período.
A quem você quer adorar? A Deus ou a César? Começa agora. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso,